e eu quero falar mais de 3 pontos aqui para concluir esta parte e começar a falar sobre o que coopera para as operações. Estamos falando sobre o que impede as operações, porque algumas pessoas se privam do poder ou das operações do Espírito Santo em suas vidas. E dentre as que eu já falei, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Não sei se vai ter condição de colocar aí. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos dando prosseguimento, falando hoje sobre o entristecer o Espírito Santo, ou entristecer o Espírito Santo. Diz ali: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais à frente a gente vai falar o que é este selo aí, que algumas pessoas confundem com o batismo, com o Espírito Santo. Acham que o selo aí é o batismo com o Espírito Santo, mas doutrinas à frente a gente vai explicar que este selo não tem nada a ver com o batismo sinalizado pelo falar em línguas estranhas. Por enquanto, vamos ficar com a parte A deste texto, onde mostra o versículo de que o Espírito Santo pode sofrer entristecimento. Claro, se ele é uma pessoa, se ele possui as características ou os atributos de uma pessoa, intelecto, sentimento e vontade, não sendo ele uma mera força, não sendo ele uma força ativa, mas um ser pessoal que se relaciona com o homem. Então aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro mais um dos aspectos dessa característica do Espírito Santo, que é a sua personalidade. Entristecer o Espírito Santo também é o mesmo que resisti-lo, que se privar daquilo que ele quer. O entristecimento do Espírito Santo não serve apenas para revelar que ele é uma pessoa, mas também que ele leva a sério nossa relação com ele. Ele não aceita perder espaço em nosso coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 24 ao 31, diz assim o texto: e vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. O 25. Por isso deixai o quê? Deixai e falai cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é pecado o crente se irar, mas a ira do crente tem que ter um prazo, só pode durar de manhã até a tarde. Ninguém pode dormir irado, tem que resolver. Qualquer problema interpessoal tem que ser resolvido naquele mesmo dia. É isso que Paulo está dizendo. O 27 diz, todos, 1, 2, 3 já. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que quer dizer podre, que chamamos de pornofonia. Na linguagem popular, palavrão. Na verdade, palavrão é uma palavra bem grande, mas o povo gosta de usar popularmente essa expressão. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre. Pronto, todos esses problemas de comportamento, todo esse padrão errado de comportamento, mentir, enganar, ser malicioso, tudo isso aí
está dentro do contexto de e não entristeçais o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que quem pratica, quem vive praticando essas obras, está entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque não está dando lugar para ele operar dentro do seu coração, na sua vida. Muito menos, ou seja, além disso, o crente ele precisa ter cuidado para não substituí-lo. Em Tiago, capítulo de número 4, eu acho que é o 4:45, é esse texto mesmo. Eu acho que 45 deve ter sido uma citação extravagante. É 4:5, né? 4:5 de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras. O que é que as Escrituras diz? O Espírito que em nós habita tem ciúme. Claro que o ciúme aí não é o ciúme do ponto de vista negativo, carnal. Não pode haver esse tipo de ciúme no Espírito Santo. Mas é aquele ciúme baseado no direito que ele tem com relação à nossa vida. Se eu pertenço a ele, tenho que ser inteiramente dele. Bem, se uma pessoa humana não quer dividir seu cônjuge com ninguém, porque o Espírito Santo vai aceitar que o seu coração seja dividido. Quem está me entendendo, diga amém. Se um humano não quer dividir seu cônjuge, ninguém quer ter uma mulher para dois, nem um marido para duas. Se o ser humano não quer isso, por que o Espírito Santo tem que me aceitar servindo a ele e a Satanás? Porque ele tem que aceitar eu cantando o hino e depois música do mundo? Porque ele é obrigado a me aceitar eu servindo a ele e depois servindo ao pecado? É só uma reflexão. Então, o ciúme do Espírito Santo aqui é justamente isso. Ele não concorda que ninguém queira ter um relacionamento dúbio com ele e com o mundo, com ele e com a vida de pecado. Não pode haver um relacionamento do crente com o Espírito Santo e ao mesmo tempo com o espírito maligno. Nada deve oferecer ao crente mais prazer do que a presença de Deus. Nada nesta vida, preste atenção, nada nesta vida pode ser mais prazeroso no seu coração, receber mais atenção no seu coração do que o Espírito de Deus. Quando a gente não dá esta ênfase, esta atenção ao Espírito Santo, nós estamos comunicando que ele não nos satisfaz. Estamos dizendo que ele não é suficiente para satisfazer o nosso coração. E é preciso termos cuidado, porque tudo aquilo que oferece mais prazer e conforto ao nosso coração do que a presença de Deus, torna-se o nosso ídolo. Se eu me fiz entender, diga amém. Aquilo que você ama no seu coração mais do que a Deus é teu ídolo. Se você ama mais a sua estética, se você cuida mais do corpo do que da sua comunhão com Deus, seu corpo está sendo o seu ídolo. Se você cuida mais do seu carro do que a sua comunhão com Deus, seu carro está sendo um ídolo para você. Se você cuida mais das coisas desta vida, o seu dinheiro, seja lá o que for, mais do que a Deus, então tudo que você dá mais importância do que a Deus passa a ser seu ídolo. E é justamente aí que o Espírito Santo não aceita. Entristecer o Espírito Santo é você resistir às operações dele, os propósitos dele, dando atenção a coisas que não têm valor semelhante a ele, mas você dá esse valor, dá esta atenção. Um outro tipo de atitude que impede o Espírito operar na vida do crente, além do entristecer,
é o blasfemar. E eu quero que você redobre a atenção, porque este é um dos piores, ou uma das piores atitudes. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito sério, comunicado na Bíblia. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, Mateus 12, 31, veja o que diz a palavra de Deus. Depois nós vamos ler Hebreus 10 e 29. Mas Mateus 12, 31 diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 29, diz assim, o escritor da carta aos Hebreus: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer o quê? E fizer o quê? Agravo. A quem? Ao Espírito da graça. Ele está dizendo que aquele que agravar, aquele que ferir, aquele que agir de forma que venha trazer prejuízos espirituais, ou prejuízo ao reino de Deus, ferindo o Espírito Santo, atingindo o Espírito Santo, ele terá um castigo muito maior. Então veja que, de certa forma, o texto de Hebreus, por inferência, aponta de certo para o tipo de blasfêmia. No Antigo Testamento, a blasfêmia contra Deus era uma punição, recebia uma punição, qualquer blasfemo contra Deus recebia uma punição de pena capital. Eles eram automaticamente apedrejados, sentenciados à morte. Em Levítico capítulo 24, versículo 11 ao versículo 14, a Bíblia fala do filho de uma mulher que blasfemou contra o nome do Senhor. E quando ele blasfemou, pegaram ele, colocaram ele dentro de uma prisão e esperaram a sentença de Deus. E Deus disse a Moisés: todos quanto viram blasfemar, coloque ele no meio do arraial ou numa praça, né? E ali o apedrejem. Então veja que a sentença de quem blasfema contra o Espírito Santo é a morte. É a morte. Naquele contexto, morte física. Em nosso contexto, morte espiritual e eterna. Porque, segundo a Bíblia, é um pecado imperdoável. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. A palavra do sacerdote Eli foi esta para os seus filhos. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queriam matar. Então, toda blasfêmia, todo ataque à santidade de Deus era punido com pena capital na antiga aliança. Nesta aliança, ainda se tornou mais severo o juízo. Viu? Mais severo ainda o juízo. Antes era morte física, mas agora é morte espiritual e eterna. Não há perdão. É um dos pecados imperdoáveis. A Bíblia fala de alguns tipos de pecados que são imperdoáveis. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está nesta relação. Até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que anda muito associado com a apostasia. Viu? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um tipo de pecado que anda muito associado aos apóstatas. Todo aquele que pratica apostasia, ele tende a blasfemar contra o Espírito Santo. Esta infração tem como consequência a perda de todas as possibilidades de perdão. Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo
não tem nada a ver com a blasfêmia contra Deus e os homens, como está em Mateus 12:32 e 1 Timóteo 1:13. Mas é uma ofensa direta ao Espírito Santo. Esta ofensa, ela é descrita como um ato de atribuir continuamente a Satanás as obras do Espírito Santo, com o intuito de afastar ou impedir as vidas irem a Cristo, de virem a Cristo. Então, geralmente, o blasfemador é aquela pessoa que, depois de ter tido experiências espirituais, de ter tido experiências com Deus, batizado com o Espírito Santo, falado línguas estranhas, até mesmo profetizado, até mesmo profetizando na igreja, ou feito alguma coisa desse tipo, algum tipo de dons espirituais se manifestaram nele. Depois de tanta experiência, de ter conhecimento bíblico, apesar de tudo isso, de repente, esta pessoa geralmente se torna um apóstata, dá ouvido a ensinamentos heterodoxos, dá as costas para a ortodoxia, a sã doutrina, a ortodoxia bíblica, e abraçam as heresias. Geralmente essas pessoas começam agora, para tentar justificar o seu desvio doutrinário, a sua apostasia, aí eles começam a dizer, não, aquilo que eu pratiquei ali não era nada de Deus, não. Aquilo era algo de Satanás. Aí começa a atribuir a Satanás as experiências que ele teve com o Espírito Santo. Não é uma questão de a pessoa estar irritado, que eu já vi irmão irritado dizer coisa e depois ficar, eita, vou para o inferno porque eu disse um bocado de coisa com o Espírito Santo. Não, irmão, não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, primeiro, você nem sente nada pelo que diz. Você perde toda a sensibilidade no que diz respeito a arrependimento. Você não consegue se arrepender. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, a tendência dele é confirmar mais ainda a sua blasfêmia através da sua perseverança no pecado. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo não é uma pessoa que se irrita, que se ira, que se revolta, que sai da igreja revoltado com algum problema e depois está lá querendo voltar. Eu queria voltar, mas tem aquele problema. Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um desvio, isso é um ato de rebeldia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você ferir o Espírito Santo. Porque o instrumento que é utilizado para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo na divindade é o Espírito Santo. A missão de conversão foi dada ao Espírito Santo. Jesus veio morrer, Jesus veio com a missão de redenção, mas o Espírito tem a missão de conversão. É Ele quem nos converte, é Ele quem fala ao coração. Quando falhamos, quando erramos, aquela voz lá no nosso íntimo, gerando aquela sensação de tristeza, aquela coisa ruim, convidando-nos a um arrependimento, a uma mudança, a uma confissão, aquilo ali é o Espírito Santo. Só que quando uma pessoa blasfema contra ele, essa pessoa perde essa conexão, porque ele está rejeitando todas as possibilidades que Deus utiliza para salvá-lo. O Espírito Santo é a última instância de Deus para mudar o destino de um homem. Quem me entende, diga amém. E se a pessoa joga fora a última instância, a última oportunidade, então não tem mais salvação. Diga-se de passagem que um blasfemador, ele não é salvo porque Deus não queira, mas porque ele resiste e rejeita todos os meios de salvação que Deus concedeu para ele. Se você me entende, diga amém. Então não é uma questão divina, não é uma questão de ira de Deus, é uma questão da dureza do coração. É o ser humano que enrijece o seu coração. O Senhor disse, desde a antiga aliança, que o Senhor diz que ele não vai persistir com alguém que não quer se converter. Em Gênesis capítulo de número 6, versículo 3, veja o que é que o Senhor diz à geração antediluviana. Veja o que é que o Senhor diz.
Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus está dizendo: meu espírito não vai ficar insistindo com alguém que ele sabe que não quer se converter. Aí por que o Espírito Santo não vai contender para sempre? O versículo 5 explica. O versículo 5 diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era o quê? Era o quê? Mal o quê? Continuamente. Deus viu que eles nunca iriam desistir de pecar, nunca iriam se converter. Então Deus disse: eu também não vou insistir com quem não quer se converter. É mais ou menos isso que ocorre com o blasfemador. Deus vê que um blasfemador não vai se converter, então não insiste com quem não quer se converter. É por isso que o pecado de blasfêmia é um pecado imperdoável, porque a pessoa resiste todos os meios que Deus usou para livrá-lo do destino eterno. Quem me entende, diga glória a Deus. Terceiro lugar, e eu quero chamar sua atenção para a gente encerrar esta relação de estudo mostrando esse tópico aqui. Amém? Estou falando sobre atitudes que impedem as operações do Espírito Santo no homem. Eu falei aqui de algumas atitudes, não sei se vocês lembram. Primeiro, resistir ao Espírito Santo. Segundo, mentir ao Espírito Santo. Terceiro, entristecer o Espírito Santo. Quarto, blasfemar contra o Espírito Santo. Em quinto lugar, extinguir o Espírito Santo. E por incrível que pareça, esse aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo em nosso tempo. Nunca vi uma época de tanta letargia no meio do povo de Deus. Nunca vi, irmãos. Eu sou crente desde criança, mas eu nunca vi um tempo em que as pessoas estão tão frias, tão apáticas para Deus, como esse tempo que estamos vivendo. E os que, na sua maioria, aparentam ser fervorosos, não passa de coreografia. Não passa de novela. Há uma pequena mesmo, vou falar com intensidade, uma pequena minoria. Pouca gente que estão vivendo aquilo que chamamos de dispensação do Espírito Santo em sua vida. Nós estamos vendo muitas coisas que não têm nada a ver com o Espírito Santo em nome de movimento espiritual. Estamos vendo muitas coisas. Eu hoje vi um vídeo, um camarada subindo pelas cadeiras, se agarrando com o pilar da congregação. E isso não tem nada a ver com o movimento espiritual, irmãos. Eu vou só dar um exemplo. Quem aqui nesta terra conseguiu ser mais cheio do Espírito do que Jesus? Me mostre um aí. Agora me diga, quantas vezes Jesus saiu pulando e se agarrou com o pilar? Espera aí. Se não conseguiu ser mais cheio do que Jesus, e Jesus foi o mais cheio, porque ele não fez esses negócios, essas mungangas. Isso é uma questão de maturidade, viu, irmãos? E eu preciso falar isso aqui. Eu não estou aqui para apagar o fogo do Espírito Santo. Eu estou contra quem apaga. Mas também sou contra os falsos fogos. Os pseudos. Movimentos que são dados ao Espírito Santo e não tem nada a ver com o Espírito Santo. E a gente precisa agora buscar o equilíbrio com base na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. Quem está comigo, diga amém. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Não extingais o quê? Diga mais forte. 1, 2, 3, já todos.
Não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito é o mesmo que fazer por onde ele não se manifeste, fazer por onde ele não possa se manifestar, viu? Na sua vida, no seu particular, no seu privado, e dependendo do coletivo da igreja, se não estiver em sintonia espiritual, até numa igreja mesmo, no culto. Extinguir é apagar, extinguir é abafar, é reprimir, é sufocar. Extinguir é colocar, é pegar o calor e a luz proveniente dele e apagar, remover do meio da igreja. É sufocar este calor e esta luz. Você já viu uma vela acesa e quando se coloca um copo ela vai diminuindo à medida que vai se acabando o oxigênio ali dentro? Quem já viu isso? É mais ou menos isso que a pessoa vai fazendo dentro de si mesmo, ou até mesmo em um culto. A pessoa vai apagando o Espírito Santo, a pessoa vai removendo a liberdade do Espírito Santo operar, porque eu já disse que a soberania do Espírito não é indecente, não é mal educada. Não é no título de soberania que Deus vai fazer as coisas arrebentando tudo, de forma nenhuma. O fato de Deus ser soberano não o torna mal educado. Principalmente quando se trata de relacionamento com o homem. Deus não chega arrombando a porta, ele chega batendo na porta. É assim ou não é que diz Apocalipse 13:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele poderia, na qualidade de Deus, eu estou na porta, já estou arrombando tudo isso aqui. E quem manda sou eu, mas não é assim não. Quem crê nesse tipo de soberania precisa compreender melhor o caráter de Deus, viu? E compreender que Deus não age dessa forma. O Espírito Santo, ele é educado, irmãos. Ele é educado. E é preciso a gente ter cuidado com isso, porque senão a gente apaga, a gente expulsa o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu era criança, lá em Bonança, tinha um ônibus que levava as pessoas para fazer feira lá em Vitória de Santo Antão. E era um ônibus só. Um ônibus só. Depois começou a vir outras empresas, Borborema, mas era um ônibus azul que ficava parado no pé de manga, e a população muito pobre ia esperando todo mundo que fosse fazer feira naquele dia chegar. Quando o ônibus, o coletivo estava cheio, aí saíamos para Vitória, ele deixava o povo lá, a gente ia fazer feira, depois voltava de novo, ele trazia para Bonança, para a Cidade de Deus. E eu lembro que quando o ônibus estava muito lotado mesmo, que as pessoas queriam entrar, aí o motorista fazia como? Como é que o motorista faz? Quando o ônibus está cheio. Assim, né? Já viram esse gesto? Ele faz assim. Tem muita gente que está se enchendo de tanta coisa ruim, que quando o Espírito Santo quer entrar, ele faz assim, ó. Tá cheio. Tá cheio. Mas estão cheios de outras coisas, porque interiormente se sentem vazios, arruinados, destruídos. Porque o que realmente preenche a gente é o Espírito Santo de Deus. Nada consegue, irmãos, por mais que a gente tente ocupar o espaço que é do Espírito Santo com outras coisas, nada consegue nos satisfazer, nos realizar. O Espírito Santo de Deus, ele quer liberdade para operar dentro de nós. Ele quer liberdade para operar na nossa casa. Ele quer liberdade para operar na nossa vida. Ele quer liberdade para operar em nosso ministério, no nosso chamado. Liberdade em nós. E essa liberdade é dada quando a gente começa a orar,
buscar, ler a palavra, aplicar a palavra à nossa vida, dedicar-se na obediência. Então isso oferece liberdade para que o Espírito Santo comece a agir, movimentar-se em nosso viver. Por outro lado, existem pessoas que estão apagando o Espírito Santo através de um zelo exagerado. Tem uns que apagam o Espírito Santo por não dar o espaço que ele deseja. Tem outros que é demais, é os fanáticos. Dá tanto espaço que termina entrando outras coisas que não é nada do Espírito Santo. E a gente precisa buscar o equilíbrio. Existem pessoas que têm zelo, mas a Bíblia diz que o zelo dessas pessoas são zelos sem entendimento. Em Romanos capítulo 10, versículo 2, Paulo disse que os judeus, os israelitas, tinham zelo pela lei do Senhor, mas era um zelo sem entendimento. E quando a pessoa tem aquele zelo sem entendimento, termina também inibindo as operações do Espírito Santo. Eu já vi, trazendo para o contexto de culto, eu já vi pessoas mandarem os irmãos se calarem, não profetizar, não falar línguas estranhas. Hoje já existe uma corrente, né, teológica, hoje não, já é antigo, mas parece que hoje está se espalhando mais os sensacionistas, querendo negar a continuidade dos dons espirituais, dessas operações através dos dons espirituais. Existem igrejas que se incomodam quando tem um crente que dá glória a Deus, que dá aleluia. Tem lugares que as pessoas se incomodam. Tem lugares que as pessoas acham que o culto tem que ser igual a uma cerimônia fúnebre. Todo mundo em silêncio, aquele silêncio profundo e só o pregador falando e aquele silêncio profundo. Eu não estou falando do silêncio onde a pessoa está examinando a palavra e mastigando. Eu falo do culto na sua plenitude, do início ao fim, naquele silêncio profundo. E não é assim. O Espírito Santo, ele quer liberdade para operar em nosso meio. Essa liberdade está justamente nessa chama que cada crente traz acesa em seu coração. Um culto onde os crentes, eles vêm de forma fervorosa, adorando a Deus, cultuando a Deus, trazendo algo para Deus. Ele tende a ser um culto marcado por sinais e maravilhas do Espírito Santo. É claro que tudo dentro do equilíbrio. Esse equilíbrio não é dado pelo meu pensar, mas pelo padrão revelado na palavra. Não é um equilíbrio que eu determino, é um equilíbrio que a palavra de Deus determina. Amém, meus irmãos? Quem deve dizer como deve ser o culto não é o meu gosto, é a palavra de Deus. Eu não tenho que dizer, pare com isso porque eu não gosto disso. Não, irmãos. Não é o meu gosto que tem que ser o instrumento de aferição do que pode e do que não pode na igreja. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque tem gente que vem para o culto achando que o culto tem que seguir pelo seu gosto. E não é seu gosto. É pelo padrão de culto. É louvor, é adoração, é glorificação. E se você não está acostumado com isso, desista de ir para o céu. Porque no céu não vai ser lugar de silêncio, não. Se você não gosta de uma igreja que adora, que dá aleluia, que fala línguas estranhas, então eu não sei como você está querendo ir para o céu. Porque o céu não vai ser um lugar de silêncio, não. O céu é um lugar de glórias, de adoração. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver a adoração dos anciãos, a adoração dos milhares e milhares de anjos. Então o céu é um lugar de barulho, de barulho. A igreja precisa manter esse barulho. E eu digo barulho da adoração sincera, da adoração verdadeira. Não podemos apagar, impedir as operações do Espírito Santo. Quando eu vejo qualquer pessoa que se diz líderes, querendo inibir as manifestações do Espírito Santo, eu fico preocupado com duas coisas. Ou este camarada não conhece a Bíblia, ou ele está com a vida errada, com medo que Deus revele. Viu, irmãos? Quando eu vejo qualquer líder, qualquer pastor começar a dizer, segura aí, bota para fora, não deixa profetizar não, ou ele não conhece a Bíblia, ou ele está com a vida errada, com medo que Deus use alguém para revelar.
Porque quem anda alinhado com a Bíblia não tem medo que Deus use ninguém em profecia na igreja, não. Porque os dons de profecia, eles são bíblicos. Seja o dom de profecia, seja variedade de língua interpretada, é bíblico. Seja a profecia vindo diretamente por um dom, o dom exclusivo, ou o dom que vem por meio da variedade de língua e outro interpretando a mensagem que vem nesse método. Ele é bíblico. E precisamos desses dons em evidência. O que a gente não pode é que no culto só tenha profecia, 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 nada disso. Assim como num culto não pode ter só louvor, 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 louvor. Então o culto também não pode ter só profecia. Tem que haver todo aquele equilíbrio que Paulo disse no capítulo 14, versículo 26. Quando vos reunis, cada um de vós tragam salmos, tragam doutrina, tragam revelação, faça-se tudo para edificar, para edificação. Então o culto ele tem que ter esses elementos, o louvor, o ensino, a manifestação do poder de Deus, a manifestação dos dons espirituais, e com equilíbrio, porque já houve culto de eu estar ministrando, e na hora que eu estava ministrando, o vaso deu uma rajada de línguas estranhas, e eu sabia que ele queria profetizar, e eu disse de cá a ele, irmão, espere, deixa eu terminar de dar um ensino, depois você dá a sua mensagem. Que Deus não é Deus de confusão, como é? Que Deus está me usando na palavra e ao mesmo tempo vai usar outro no dom de profecia. Paulo diz que Deus não trabalha assim. Até mesmo entre aqueles que são usados com o dom de profecia, tem que ser um depois do outro. Tem que haver uma ordem. Não pode sair 2 profetizando ao mesmo tempo, 3 profetizando ao mesmo tempo, nada disso. É uma ordem, um depois do outro. Eu lembro que quando eu era presbítero, servia como presbítero, que eu continuo sendo presbítero, mas quando eu servia oficialmente como presbítero, eu levava meus esboços para um rapaz digitar, e quando eu cheguei lá para ele digitar no computador dele, isso muitos anos atrás, ele disse, irmão, venha ver um culto, que culto poderoso. E eu fui olhar o culto poderoso que ele tinha filmado, né, que ele trabalhava filmando. E quando eu fui olhar esse culto poderoso, irmão, eu via nada, eu só via um vulto passando na frente da câmera. E eu, o que foi isso aí? Ele disse, o pastor. Daqui a pouco passou outro vulto. Eu, o que é isso aí? Foi ele de novo. E eu disse, o senhor não filmou isso? Não dava tempo, não. Mas como não dava tempo? Deus tomava ele para um, para outro. Quando eu virava assim, ele já corria para o outro. Quando eu virava assim, ele corria para o outro. E só passava os vultos assim. E teve uma hora que ele pegou uma multidão profetizando simultaneamente. E eu disse, é isso que o senhor chama de culto poderoso? A Bíblia chama isso de desordem. Falta de ordem no culto. O culto poderoso é onde os dons se manifestam, a palavra se manifesta, mas a ordem está estabelecida. A gente tem que ter muito cuidado. São 2 extremos, irmãos. Os que querem ser super maduro, né? Ao ponto de não sentir nada, até para dar glória a Deus, ele olha para o lado assim, para ver se pode dar glória a Deus, em nome da maturidade, que eu não acho isso maturidade, eu acho que já está podre, já amadureceu demais. Que a pessoa não pode dar glória, não tem liberdade para dar glória, não tem liberdade para falar línguas estranhas. Não, irmãos. Porque tem gente que, em nome da maturidade, bota um lencinho e fala línguas estranhas, todo educado. Eu falo para ver o meu gogó mesmo aberto. Que é isso, irmão? Que maturidade é essa que vai deixando a pessoa engessada? E o outro extremo é a pessoa fanática. Um extremo é a pessoa querer reprimir a manifestação do Espírito Santo através de um zelo sem entendimento. E o outro extremo é através de uma liberdade que não é liberdade real, é libertinagem, uma bagunça, uma confusão. Eu estava no ciclo de oração uma vez, o vaso chegou e saiu apalpando uma irmã, batendo nela todinha. Eu era presbítero bem novinho, aí eu olhei para o presbítero mais velho e disse, o senhor não vai mandar ele parar não? Porque se o senhor não mandar, eu vou mandar. Eu estava respeitando porque ele era mais velho e tinha que falar, né? Eu não ia falar na frente de um presbítero mais velho, que eu aprendi que a questão da hierarquia, se está lá um presbítero mais velho, idade é posto. E ele disse, eu não toco nessas coisas não. Eu disse, eu toco. E eu disse para o camarada, epa, vamos parando de apalpar a irmã, vamos acabando com isso. Que é isso, irmão? Por que não vai apalpar o marido da irmã?
Que história é essa? A pessoa, em nome do Espírito Santo, está alisando, passando a mão nos seios, na cintura, nas partes erógenas da mulher, em nome do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem essas coisas tronchas não, rapaz. Vocês têm que ter muito cuidado com essas coisas que as pessoas fazem em nome do Espírito Santo. Deve ser espírito de prostituição, mas do Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é decente. Ele trabalha com ordem e decência, disse Paulo. Não é assim não, que é isso? E depois eu disse a ele, vai alisar minha mulher para você ver o que é que você ganha? Apanha você e apanha o Espírito Santo que está dentro de você. Que conversa é essa? Não, irmão, não existe isso não. Viu? Não existe isso não. Não tenham medo de ir contra as coisas erradas, as coisas que não têm apoio na Bíblia. Não tenha medo, porque o que se pode está na Bíblia. E a coisa mais linda do mundo é o Espírito Santo atuando. Ele atua com poder, ele atua com decência, ele atua com ordem e ele deixa sinais maravilhosos no meio do crente. O Espírito Santo, ele age de forma especial. Especial. Eu estava uma vez lá em Santo Elias e eu estava passando por uma prova muito grande. Veja como o Espírito Santo age, viu? E eu fui para o ciclo de oração lá em Santo Elias, e Deus usou um irmão para mim chamado José Carlos, a gente chamava ele de Zeca. E eu fiquei na janela, que era uma casinha que transformaram numa congregação. Quando eu fiquei na janela, que não cabia mais, né? Muita gente, deram a oportunidade a Zeca, e Zeca começou a cantar o hino que ele sempre gostou de cantar. Noite azul, céu sereno, um barco pequeno, vou deslizando no mar. E eu lá, no meio do povo, atrás dos irmãos, uma luta, uma prova. De repente, a glória de Deus se manifestou naquele ciclo de oração. Deus usou o Zeca e disse assim, Elmi! E eu estava lá, eu só botei a cabeça na brechinha assim, entre dois pescoços que estavam na minha frente. E ele disse, Deus mandou te dizer que a mão dele está sobre a tua vida. E aonde tu for, esta mão vai te acompanhar. Eu saí de lá muito feliz, mas a prova não mudou não. Fiquei do mesmo jeito. E para completar, piorou. A luta aumentou tanto que teve um dia que eu ia, não sei se eu ia para o ciclo de oração ou para a barbearia. No meio do caminho eu olhei para o céu e até passando um jovem assim para ir para a escola, à tarde. Eu olhei para o céu e disse, cadê essa mão? Sabia que tem hora que crente parece doido? Eu disse audivelmente, cadê essa mão? Saí por ali chorando, disse nada a ninguém. Aí fui trabalhar, depois de alguns meses fui chamado para trabalhar no mercado. Quando cheguei nesse mercado, o irmão me chamou para levar uma cesta básica para uma irmã que fez uma cirurgia no seio, removeu um seio, né, com câncer de mama, e eu fui lá levar uma cesta básica para essa irmã que estava se recuperando dessa cirurgia. Quando eu cheguei, eu já servia como presbítero já. Quando eu cheguei lá, Simone tinha dito a mim em casa, Simone tinha me dito, olha, eu estou sentindo um bicho andando dentro de mim, uma coisa que nem um bicho andando dentro de mim. Irmãos, eu tinha dinheiro para nada, plano de saúde, não sabia nem o que era isso. Até para pegar as coisas do SUS era difícil. E a gente orando para ver o que é que Deus ia fazer, que esse negócio estava andando dentro dela. E eu lembro que quando eu fui na casa dessa irmã, aí o irmão me apresentou, está aqui, olha, é o irmão do pastor Elcido, pastor Hélio, presbítero lá em Bonança. Ele está trabalhando lá comigo agora, dando um apoio no mercado. E eu trouxe ele para vir orar comigo aqui pela senhora. Irmã, amém, amém. Cantamos os hinos. Estava eu, ele e outro irmão. Aí cantamos. Quando eu estava na porta, quando foi para sair, eu fui o primeiro a sair. Porque eu estava na porta, era uma casinha pequenininha. Aí quando eu saí, a irmã gritou, irmão de Bonança, volte. Desceu um fax aqui agora. Ela disse mesmo assim, desceu algo do céu aqui para mim. Disse, pô, não, ela disse, olha, por que tu perguntas onde está a minha mão? Agora me diga, quem disse aquela mulher que eu tinha gritado lá em Bonança, ela era lá de Jaboatão,
de um morro lá de Jaboatão. Ela, depois de algum tempo, ela disse: por que tu perguntas aonde está a minha mão? Tu estarias aqui se a minha mão não estivesse sobre ti, homem? Aí eu já comecei a sentir que era Deus falando comigo ali. E depois ela disse assim: volte para casa e diga à sua esposa que o bicho não vai andar mais. Quem disse a ela que Simone disse a mim que tinha um negócio andando? Irmão, as coisas do Espírito Santo não é com enrolada, com adivinhação. Eu estou sentindo que nada. Ou tu entrega ou não entrega, rapaz. Ou é Deus ou é você mesmo. Porque quando é de Deus é assim. Deus mandou dizer que é assim, assim e assim. E pronto, acabou. É nesse Espírito Santo que eu acredito, que revela, que rasga-se o véu e revela os segredos e conta a história. É nesse Espírito, não é nesses espíritos que estão por aí, não. Viu? A pessoa fica que nem cigano, querendo adivinhar as coisas. Não, é um Espírito Santo que fala direto assim com a pessoa, assim. E ele diz o que é, viu, irmão? Ele diz o que é. Ele não diz tentando adivinhar. Isso aqui, como é que tu está aqui? Não está aqui. Para depois profetizar, o Espírito Santo está precisando entrevistar. Para poder saber o que a pessoa tem, deve ser espírito de psicólogo. Mas de Deus, não. Quem anda entrevistando as pessoas para poder dar um diagnóstico é psicólogo, psiquiatra. O Espírito de Deus não precisa entrevistar ninguém. Ele desce com revelação assim, ó, e conta a história da pessoa. Amém? E é esse Espírito Santo que eu estou falando dele aqui, que a gente não pode apagá-lo. Não pode fechar a porta para ele, não. Tem que dar lugar para ele agir. A promessa de suas operações é uma promessa coletiva. Abra a Bíblia, veja o que diz a Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Versículo 28. Joel 2 e 28. Veja o que é que diz. Eu queria que vocês lessem aí, porque eu vou encerrar orando por vocês aqui. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E o 29 diz: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Isso aqui parece ser tão simples, mas isso é uma promessa que foi feita veterotestamentária, no Velho Testamento, aonde o Espírito Santo não operava com a liberdade que ele está prometendo aí. Ele trabalhava de forma seletiva, escolhia pessoas. Não era todo mundo que tinha o privilégio, mas aquele faz a promessa. Vai chegar um tempo, o Senhor dizendo, que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Hoje ele opera, escolhendo, selecionando pessoas. Isso na antiga dispensação. E eles até acreditavam que para Deus operar em um, tinha que sair do outro. Por isso que quando Jeremias ia profetizar, aí o outro, o falso profeta dizia: por onde passou o Espírito para falar contigo que não falou comigo? Eles criam que para sair, para me usar, tinha que sair dele. Para usar ele, tinha que sair de mim. Era uma operação individual, mas aqui a promessa é coletiva. Meu Espírito não vai mais atuar selecionando duas pessoas. Não, ele vai descer sobre toda a carne.
E se é pouco a promessa já trazer nesse bojo da declaração essa revelação, ele já está dizendo aqui, olha, toda a carne é todos os povos. Será uma operação miscigenacional, sem distinção de raça, sem distinção de nações. Todas as nações, em todas as nações o meu Espírito vai operar. Em todos os lugares. De gênero, sem distinção de gênero. Vossos filhos e filhas, não vai ser só homem e mulher, vai ser tomado pelo meu Espírito Santo. Sem distinção de geração. Será velhos e moços. Uma geração que está terminando vai estar cheia, e a outra que está começando vai estar cheia também do meu Espírito. Sem distinção de faixas etárias. Não importa se já é um ancião, se está na flor da idade. E o detalhe é, os velhos sonharão e os moços terão visões. Sabe o que é que o profeta está dizendo? Os moços vão enxergar o que os velhos sonharam. Eu acho que você não entendeu, não. Você vai viver na experiência o que os nossos pais, os que já morreram, choraram e disseram, vai ter um avivamento, vai ter um avivamento, vai ter algo do céu, vai ter algo. Eu sonho com avivamento. Aí Deus está dizendo, você sonha, e eles vão provar, eles vão ver esse avivamento. Os moços verão os que os velhos sonharam. Os velhos sonharão e os moços terão as visões. Deus está dizendo, não se preocupe. Se no seu tempo não acontecer, porque você foi chamado para ter o Espírito só para sonhar. Eles vão ter o Espírito para viver o que você sonhou. Para viver. Agora, detalhe. É que ele diz, servos e servas. Claro que era uma época de escravos. Mas dentro do contexto que estou aplicando, para receber, tem que ser humilde. Não pode ser pessoas orgulhosas. Você tem que se sentir servo para provar o que Deus tem para você. Enquanto você se sentir grande, importante, você não vai provar o que o Espírito tem reservado para esta geração. Eu posso dizer, irmãos, e eu digo isso de coração, nós somos as gerações das visões. Não somos mais a geração dos sonhos. Nós somos a geração das visões. Estamos no tempo de ver coisas que os nossos pais não viram. Estamos no tempo de experimentar coisas que os nossos pais não experimentaram. Quem crê no que eu estou dizendo aqui? Você crê que você está no tempo de ter experiências com Deus maiores do que as gerações que passaram? Porque ele não está falando aqui de uma gota, é de um derramar do Espírito Santo. É de uma operação abundante do Espírito Santo sobre esta terra. E as coisas estão se funilizando para isso. Deus está testando a sua igreja através dessas situações que estão apertando a igreja no mundo. O espírito de perseguição já foi despertado contra a igreja mais uma vez. Crente sendo preso por pregar a palavra de Deus. Ninguém prende quem está ali com baseado, fumando. Não se prende mais bandido. Agora, se pegar um crente pregando numa praça, cala ele, para ele, como se pregar fosse uma ofensa. Você não está conseguindo enxergar que o Espírito Santo está dizendo, chegou o tempo de você viver o meu derramar. Chegou o tempo de você estar encharcado com a minha graça, com a minha presença, com o meu poder, porque só vai conseguir ser crente quem for cheio. Escute o que eu estou dizendo. Só vai conseguir manter-se crente quem for cheio.
Quem for mero religioso, frequentador de templo, participador de culto, que não tem o Espírito Santo ardendo na sua vida, essas pessoas não vão permanecer ao lado do Senhor. Essas pessoas não vão aguentar a pressão. E é o que a gente está vendo aí. Pastores abrindo portas para pessoas que estão em prostituição cantarem em seus púlpitos. Pessoas que estão na prática de prostituição atuarem no púlpito como se fosse uma celebridade, como se fosse um adorador. Pastores desistindo de ministério. Igrejas deixando de ser igreja para ser clube. Nós estamos vivendo em uma época de letargia muito grande. Filhos de crentes, filhos de pastores sem compromisso com a palavra de Deus. Não amam o Deus de seus pais. Estamos vivendo numa época em que as pessoas amam mais isso aqui do que isso aqui. Passa o dia queimando as pestanas, olhando tudo que é vídeo, mas não gasta nenhum tempinho para se alimentar com a palavra de Deus. E quando isso faz para querer mostrar a alguém que está fazendo o que não está dentro do coração. É só amostra. É só exposição. Mas eu estou pregando para os crentes sinceros aqui nesta noite. E eu estou dizendo para os crentes sinceros, não fiquem temerosos, porque está chegando aí. Eu ouço pelo Espírito Santo o som como de uma cachoeira torrencial, que descerá sobre esta igreja, que descerá sobre vidas quebrantadas, que descerá sobre aqueles que amam o Senhor de verdade, que descerá sobre aqueles que de fato têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que descerá sobre aqueles que não se conformam com o pecado, que descerá sobre aqueles que não aceitam viver uma vida morna, fria, apática, vazia. Está descendo do céu como que um som de uma cachoeira, o derramar do Espírito Santo sobre os santos desta terra, sobre a igreja verdadeira que está na terra, e vai inflamar, e vai provocar, e vai haver um grande avivamento, uma grande evangelização, uma grande colheita, um grande despertamento, uma grande manifestação do poder, o grande derramar do Espírito Santo já está chegando, já está descendo, já está se aproximando, e eu estou dizendo: Senhor, me molha também, me molha também, me molha também, me molha também, Senhor. Quantos querem ser encharcados pelo Espírito Santo? Fica em pé onde tu estás. Eu estou falando nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não tem nada de sensacionalismo, eu estou falando doutrina bíblica. Eu estou dizendo que não podemos apagar o Espírito Santo, que devemos dar liberdade à essência desse Espírito Santo. E eu estou dizendo que é do interesse dele te encher, me dominar, te dominar, assumir total controle sobre a nossa vida. É do interesse do Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, é do teu interesse? O Espírito Santo está aqui, porque ele é o representante da divindade, da Trindade. Ele representa Cristo e o Pai, e ele está aqui. Eu e você não podemos vê-lo, mas ele está aqui.
E ele está dizendo: de que você está cheio? Ou do que você quer se encher? Do mundo, da carne, do espírito de prostituição ou da minha presença? Do que você quer se encher? O que te oferece mais prazer, a minha presença ou as coisas deste mundo?